Beleza? Pontualmente às 19 horas, olhando aqui para o relógio, tá conferindo. Conseguimos, tá tudo certo aí, pessoal. O áudio tá legal para todo mundo. Vou perguntando e já vou dando uma boa noite para todo mundo que está aqui, né? Para a Ali, para a Lúcia, para a Vani, para a Olivete. Pessoal, estamos aqui com o Felipe para dar uns toques para a gente, né? Para a gente saber quanto é preocupável e quanto não é, o que é conversa da galera, o que realmente é fato, né? Então, o tempo dele é escasso, hoje é 1 hora, então eu vou ser bem curto. Para quem não conhece, eu vou pedir pro Felipe se apresentar e já emendar na mensagem aí que o tempo é importante. Então, obrigado, Felipe, por tu estar aí dando essa palhinha para nós aí. E o microfone é teu, irmão. Manda ver. Beleza. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí, Luciano. Então, sou Felipe Castelo Branco, pesquisador de Dáquila, coordenador lá do CTZ, Centro de Tecnologia Zigurate, que é o braço de pesquisas, né, do Dáquila, do ecossistema Dáquila. E a gente já vem falando sobre esse assunto, já vou cair dentro logo do assunto. A gente já vem falando dessa situação toda nessa região do Atlântico, ao longo da dorsal mesoatlântica, o Mid-Atlantic Ridge, que é essa cadeia de montanhas submarinas, que é um lugar que já vem apresentando, né, uma grande atividade sísmica. Pouco mais ao sul das Ilhas Canárias, né, que é o que a gente está vendo vamos dizer, nos jornais, né, falando da erupção do vulcão Cumbre Vieja, lá na ilha de La Palma, arquipélago das Canárias. Claro, isso aí é um pouco... já estava, vamos colocar assim, já estava mais ou menos previsto dentro do que a gente vem acompanhando, porque a atividade nessa cadeia de montanhas submarinas, na dorsal mesoatlântica, está bem intensa já há um certo tempo. Inclusive, já fiz vários vídeos sobre isso, que essa parte aí do Atlântico, essa região toda do Atlântico, vamos colocar assim, na altura de Fernando de Noronha, um pouco mais ao sul, até lá em cima, nos Açores e tal. Essa parte é uma parte que nos interessa muito, porque é aquele negócio, muita gente não entende. Vamos voltar aqui às 49 raças, a nossa parceria com essas 49 raças, tem muita gente que fica, poxa, mas e aí? O que é que muda na minha vida? Se tem AT, se não tem, se conversa, se não conversa? Justamente isso, pessoal. Essa parceria que nós temos sui generis com essas 49 raças, justamente é para isso, para informação, mas informação que vem impactar, que vem a trazer mudanças positivas para a gente, não é? Não é uma coisa abstrata, puramente intelectual, como eu gosto sempre de repetir, no campo da informação, de, sabe, coisas que meio que até inúteis, entre aspas, né? É uma coisa mais pragmática. Então, eles vêm nos repassando informações sobre inúmeros tópicos, tecnologias, como já falei em outros vídeos, até aqui no canal do Luciano, não é? Então, o importante é esse, eles nos direcionam nas pesquisas. O CTZ foi criado, Centro de Tecnologia Zigurate, foi criado justamente para quê? Para fazer as pesquisas, não é? Para juntar toda essa informação que eles vêm nos passando, mais ou menos que direcionar para os diversos grupos, não é? De trabalho, de estudo que temos em Dáquila, que abordam vários temas diferentes. E uma das regiões que eles vêm pedindo para a gente monitorar é justamente essa região do Atlântico, da cadeia submarina, essa é uma cadeia de montanhas submarinas, conhecidos como dorsal mesoatlântico, né, o Mid-Atlantic Ridge. E o que acontece? Esse é que é o negócio. Eu não dá para me aprofundar muito aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira, mas eu vou tentar fazer um resumo. Eu já falei sobre esses temas no meu canal, tem lá nos meus vídeos, onde eu elaboro um pouquinho mais sobre esses assuntos de maneira tranquila, rasa até, bem superficial, mas só para passar a ideia, só para as pessoas entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Eu já venho falando há vários anos, deixando registrado no meu canal, essa situação dessa atividade, não é, sísmica, até vulcânica, que vão se intensificar nesse período, que vamos dizer, que são causados pela transição entre as ondas moduladoras. Agora, as ondas moduladoras é um tema um pouquinho, não direi complexo, é como as pessoas nunca ouviram falar disso, não é? Até porque é uma novidade que os parceiros, nossos parceiros das 49 raças,
nos passaram, não é, essa situação que é, vamos dizer, as ondas moduladoras seriam o que? A trajetória do sistema Terra na membrana cósmica. Então, basicamente, eu gosto de usar essa figura para as pessoas entenderem. Imagina a Terra como se fosse um navio ancorado, não é? Ancorado, paradinho, a Terra não se move, o que move são os céus. E aí o que acontece? As ondas moduladoras são como se fossem as ondas, não é, que causassem esse movimento de subir e descer, leve o movimento de subir e descer do navio, ancorado, hein? Ele não está navegando, está ancorado. E aí o que acontece? Essas ondas moduladoras são divididas em 3 trajetórias. A ascendente, que é a onda moduladora positiva, quando chega no topo da onda, eu estou exagerando, não é uma coisa assim, então, eu estou exagerando para vocês poderem entender. Chegou no topo da onda, é a onda moduladora neutra, é o momento que estamos vivendo hoje, e aí já ela vai começar a descer, que é a onda moduladora negativa. Não tem nada a ver com bom, ruim, o positivo e negativo tem a ver com a trajetória, ascendente e descendente. Mas aí o que acontece? Essa transição entre a onda positiva, negativa e a positiva, neutra e negativa, é a real inversão dos polos, tá? Porque a Terra não é um globo, então quando fala-se em inversão dos polos, não é que ela vai fazer assim, virar de ponta cabeça. Não é isso. A inversão dos polos é o que é? É essa trajetória, essa mudança cíclica de trajetória, né, entre a onda moduladora neutra, positiva, neutra e negativa. É isso daí. E o que acontece? Qual a importância disso? Porque quando cada mudança entre onda moduladora, se altera o MDPL da Terra. MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz. O que nós chamamos o que a ciência aí da 3D fala que é a teoria da gravidade e tal, não é bem assim. Eles estão descrevendo uma situação que eles não compreendem, tanto é que é a teoria da gravidade, eles não compreendem, ciência admite muito bem que eles não conseguem entender. O que causa tudo isso é o MDPL, é magnetismo, densidade, pressão e luz. E quando a Terra passa ciclicamente por essas 3 etapas, ela altera o seu MDPL, tá? Os parâmetros, não é, do magnetismo, densidade, da pressão e da luz, eles se alteram. Isso aí causa inúmeras situações, não é? Aquilo que a gente vem ouvindo, não é, há uns anos atrás, a mudança de 2012, calendário maia, os cataclismos, não é bem assim, não foi 2012, porque até eles estão seguindo o calendário gregoriano, que mudou tudo, o timeline todo, a linha do tempo está toda alterada, vamos dizer, artificialmente por esse calendário fake, não é? É o calendário da Matrix, como eu falo. Ele nos tira totalmente, não é, do fluxo energético correto, não é, dos fluxos naturais, não é, te desconecta completamente e você fica meio perdido, achando que vai acontecer certas coisas em determinado momento, não acontece, aí você já acha que tá vendo, é mentira, não é nada disso. Todo aquele cenário de transição cíclica que deveria acontecer no 2012 é mais ou menos agora que está acontecendo, mas não dá para fixar data, entendeu? Dá para só dar uma janela de tempo. Olha, gente, entre esse período vão acontecer inúmeras mudanças climáticas, aumento de atividade vulcânica, aumento da atividade sísmica, até em lugares onde terremotos não eram comuns. Isso aí vai acontecer. Isso aí é devido a essa mudança entre as ondas, mudança cíclica entre as ondas moduladoras. Então, assim, isso que a gente está vendo acontecer em La Palma, lá na ilha de La Palma, no vulcão Combrevera, faz parte, está dentro, está inserido dentro dessas mudanças todas. E a gente vai ver muito mais coisas. Isso é só o começo, gente. Tá? É só o início. Aí você vê, cuidado, pode ter tsunami, alerta de tsunami, vamos ficar de olho, aí todo mundo apavorado, aí não acontece nada, tá vendo? E não sei o quê. Ou seja, tem esse jogo de narrativas, infelizmente, que os controladores querem a confusão mesmo, é a confusão, é o medo, é incutir o medo, o terror, né?
divisão, né? Ficar um grupinho contra o outro. Teoria da conspiração, isso não é ciência, isso é coisa de louco, isso é papo de louco. É só divisão que eles querem, para nos melhor controlar, nos melhor administrar. Então, a real é o seguinte, pessoal, estão acontecendo essas mudanças, vamos dizer, esse aumento de atividade sísmica, de atividade vulcânica, de anomalias climáticas. Nada tem a ver com essa narrativa mentirosa do aquecimento global antropogênico, gases de efeito estufa, aquela menininha, aquela piazinha, como fala o pessoal do Sul, aquela garotinha neurastênica, Greta, né? Falando um bando de besteira. Coitadinha, ela é um papagaio instrumentalizado por essas forças globalistas que querem enfiar a goela dentro. Essa estação aí do clima, do fim, temos os nossos dias contados, temos que mudar tudo mentira. Isso aí é um instrumento de medo para fazer com que a população aceite essa agenda globalista. Eles estão tentando com o bicho, não é? E estão tentando de todos os jeitos. Eles vinham tentando, não é? Já com essa situação do clima, o pessoal não comprou muito essa mentira, né? Porque foi muito escancarado, muito exagerado, aquele filme do Al Gore, Uma Verdade... até esqueci, Uma Verdade Incômoda, eu esqueci o título, mas assistam esse vídeo, documentário que ele fez, né? O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, ele conta um cenário absurdo que não aconteceu nada do que ele falou, né? É uma grande mentira, uma grande falácia, e é isso daí, são vamos dizer, são discursos que eles tentam passar adiante, né? Criando essas narrativas para dar medo no pessoal, para eles seguirem e aceitarem essa agenda globalista. Então, a mesma coisa agora. O vulcão está lá, erupção, não foi uma coisa grandiosa. Claro, se você está na ilha, evacuaram, se não me engano, 5.000 pessoas. Não é? Tem a cidade de Santa Cruz, de La Palma, lá perto, está bem perto ali. É uma situação delicada para quem está lá. Mas esse negócio de que tá para ceder uma parte do vulcão, e aí vai causar um tsunami que vai pegar Nordeste, costa leste americana. Olha, é muito difícil que isso aconteça. A gente está observando, mas pela atividade, vamos dizer, sísmica, pelos terremotos que estão acontecendo milhares de terremotos, cada vez mais, vamos dizer, mais rasos, não é? Mais perto da superfície, por isso a erupção, isso aí estava indicando essa erupção e tal. Mas, assim, não é um cenário, não é? Que venha causar, né, complicações devido a possíveis tsunamis aqui na nossa costa do Nordeste, no Brasil, ou até mesmo o litoral mais para o Sudeste, aqui o Sul. Não é bem assim. O cenário não é para isso daí, não. Agora, o problema é o seguinte, que quase ninguém fala. O problema não é ali nas Canárias. O problema sério que pode, sim, causar uma tsunami, uma série de tsunamis aí importantes, é a falha geológica dos Açores, que é o arquipélago mais ao norte, mas muito perto do dorsal mesoatlântico. O que acontece? A atividade sísmica nessa cadeia submarina está girando em torno de 6,5, 6 graus na escala Richter, forte e tal, mas a previsão, as informações que os parceiros nos passaram, é que isso daí pode chegar a 9,5 graus na escala Richter, que é muito alto. Isso aí vai chacoalhar muito. E vai subir, essa atividade sísmica está subindo. Então, isso daí é uma ameaça muito grande à falha dos Açores. Um terremoto muito forte ali pode colapsar a falha dos Açores. Aí sim, meu amigo, aí vem uma tsunami grande, porque aquela falha é uma falha importante, ela entrando em colapso, é muito complicado. Aí sim, vamos dizer, pode causar tsunamis muito grandes, afeta a costa leste todinha dos Estados Unidos, Caribe, Nordeste, os estados do norte do Brasil, as Guianas, Venezuela, aí vai pegar tudo ali, né? A parte atlântica todinha vai pegar. Costa oeste africana, oeste europeia, aí sim, mas por enquanto não tem esse perigo. Nós estamos monitorando, com certeza vamos saber se alguma coisa possa acontecer ali.
Filipão, eu não sei se está me ouvindo, cara. O meu sinal aqui, ele tá caindo direto. Eu acho que as pessoas estão te ouvindo, mas eu perdi quase toda a tua fala. Desde que nós começamos a live, cara, eu tô saindo e entrando de volta no streaming, mas pelo que eu tô percebendo, o pessoal continua te ouvindo. Então, se tu perceber que eu caí aqui, é porque aqui em Gramado tá dando uma. Acho que vai dar uma tempestade, que tá muitos raios lá fora. Então, eu não sei se isso está interferindo. Mas tu manda daí, cara. Então eu peço desculpa pro pessoal, gente. Se caiu o meu sinal ali, eu sei que vocês estão ouvindo bem o Felipe, aí ele manda ver. Só queria aproveitar a interrupção que eu já fiz contigo aqui, Felipe, para te perguntar. Aquela tal da falha de San Andrés que falava-se uma vez, tem alguma coisa a ver com esses Açores que tu te referiu agora? Nenhuma. Falha dos Açores é uma falha geológica no arquipélago dos Açores, pertence a Portugal, fica no meio não, mas fica no Oceano Atlântico, mais ou menos, acho que 2 horas de avião de Portugal, e a falha de San Andrés é na Califórnia, do outro lado, é no estado da Califórnia, ali passa por Los Angeles, sul da Califórnia. Já teve até filme, né, mostrando, né, a falha de San Andrés caindo, rachando, aquelas coisas hollywoodianas para justamente tirar, não é, a sensibilidade das pessoas a esses assuntos, achar que é uma coisa, isso é de Hollywood, isso na vida real não acontece. Mas não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Essa é uma situação no Oceano Atlântico, ao longo da dorsal mesoatlântica, e a falha de San Andrés é do outro lado, é na costa oeste americana, quase no Pacífico ali, é no estado da Califórnia, Oregon, né, Washington, acho que não chega nem ao estado de Washington, mas a falha de San Andrés é outra situação. Vai no México, baixa ali, barra Califórnia, então é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sobre a mini era glacial, tu poderia falar alguma coisa, cara? Pois é, exatamente, não é? Vários cientistas acadêmicos aí da terceira dimensão já estão falando abertamente em mini era glacial, que não tem nada a ver com aquecimento, que vai subir a temperatura, não é? É aquele negócio no Polo Norte, que não é bem um Polo Norte, é uma situação diferente. Vocês têm que assistir o documentário da Terra Convexa para entender mais ou menos a coisa. Mas a região do Polo Norte, que eles chamam de Polo Norte, ali sim está reduzindo o gelo e tal, mas no sul não, até porque o Polo Sul é outra situação, não é na Antártica como a gente acha, a situação é outra. Todas essas mudanças climáticas, essas anomalias climáticas, são devido à transição entre as ondas moduladoras, devido à mudança do MDPL, o magnetismo, densidade, pressão e luz. Isso é cíclico, vai mudar loucamente o clima mesmo, e estamos caminhando para uma possível mini era glacial. De novo, os parceiros nossos das 49 raças sempre trabalham com probabilidade. Não dá para afirmar, daqui a 10 anos vai, sei lá, aqui vai ter uma mini era glacial. Não é bem assim, eles dão uma janela de tempo. Olha, nessa janela de tempo isso pode acontecer, pode vir uma mini era glacial, é uma probabilidade, não é alta, sim. Mas vejam bem, quando a gente fala em mini era glacial, de novo, não tem nada a ver com o filme de Hollywood. Quem viu aquele filme O Dia Depois do Amanhã, não é? O mar entrando em Nova York, aí congelando 20 metros de neve para todo lado. Não é assim, isso é fantasia. Quando eu digo mini era glacial, não é bem assim, não é? Se vocês irem pesquisar na internet, mini era glacial do século XV ou XVI, 1600 e pouco, se eu não me engano, chama o mínimo de MAUD, M-A-U-D. Pesquise, aconteceu uma mini era glacial numa determinada faixa da Europa, dos Estados Unidos e tal, e congelou o rio Tâmisa na Inglaterra, congelou aqueles rios na Holanda. Não foi nada assim, mas causou um estrago, causa um revertério aí no nosso estilo de vida muito complicado, principalmente na plantação de alimentos e tal, isso aí é um problema. Agora, essa possível mini era glacial que possa vir a acontecer, de acordo com a informação dos nossos parceiros, né, ela poderá ter um pico, né, forte, mais forte, de 3 meses, mais ou menos,
onde a temperatura baixaria menos 25 graus aqui na América do Sul, não é? E demais partes do mundo, menos 75 graus Celsius, né? Isso daí é importante, vai causar um transtorno muito grande e, assim, a gente tem que ficar muito de olho. O que nós recebemos dos nossos parceiros são parâmetros. A gente está observando os parâmetros no Sol que eles nos deram, fazer determinadas observações no Sol tem a ver com os flares solares, explosões solares, em determinados lugares do disco solar, em determinadas cores, e junto dessa atividade sísmica e vulcânica ao longo da dorsal mesoatlântica, essa cadeia submarina atlântica de montanhas submarinas. Eles mandaram a gente observar esses dois. Eu não posso muito abrir agora, porque, claro, isso é exclusivo nosso. Eles nos passaram as informações, a gente está monitorando, está aumentando, está se aproximando do quadro que eles nos deram nessa região atlântica. O Sol também começou uma coisa ou outra, mas assim que a gente tiver, vamos dizer, mais perto do cenário que eles nos deram, aí a gente vem nos nossos canais e vamos falar, olha, gente, está acontecendo isso, isso, isso. Mini era glacial, a janela dela de acontecer pode ser entre 9 meses, 15 meses, a gente vai dar direitinho toda a informação assim que esses parâmetros acontecerem de acordo com como eles nos disseram, né? Já está acontecendo, já começou. Isso que a gente está vendo aí nas Ilhas Canárias, isso daí já é parte desse cenário, tá? Então, não está muito longe. Se continuar o trend, né, se continuar com essa tendência toda, e a parte solar também, sim. Outra coisa também que eu posso adiantar é o seguinte, por mais louco que pareça, eles nos falaram que o polo norte magnético ele está mudando de lugar. Tá? Tanto é que tiveram que recalibrar aí, o pessoal de voo, né? Tiveram que fazer recalibrações, né? Cabeceira de aeroporto mudou, por causa dessa mudança. Ele tá mudando, ele está no norte do Canadá, mas ele está caminhando. Esse polo norte magnético, hein, gente? Ele vai, vamos dizer, se mudar, entre aspas, né, para essa região do Atlântico, tá? Entre o Brasil e a África. A gente não sabe exatamente aonde, mas vai ser por ali. Isso aí é que vai causar mudanças grotescas, não é, no clima, e inclusive a mini era glacial tem a ver com isso. Mini era glacial, hein, gente? Isso aí não é que... Vai ser uma coisa mais ou menos curta, né? Isso tudo devido à mudança cíclica entre as ondas moduladoras. Isso já aconteceu no passado inúmeras vezes, tá? Inúmeras, causando confusão, né? Estragos, mil e tal. E isso aí a gente vai ver isso acontecer de novo. Tá cortando muito. Falando ali em relação que não seria lá, aquela montanha de neve em cima das pessoas e tal. Mas se nós for pensarmos, cara, por exemplo, em ficar 3 meses com os canos de água do congelado, seja uma coisa catastrófica muito grande, poucas coisas podem incomodar muito, né, cara? Tu saiu aqui para mim, caiu, daí eu ia aproveitar para dar uma boa noite pro pessoal que tá chegando aqui agora. Mas, enfim, aliás, não sei se é temporal, não tá dando muitos raios lá fora. Então eu vou pedir que o Filipão prossiga aí, gente, tá? Desses alertas dele ali. E só um comentário do Fake Flip, um amigo nosso aqui, que ele diz: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Isso é uma música, né, que é Sobradinho, que fala muito sobre isso. E que parece que sim, parece que lugares que eram secos molharam e agora lugares que estão molhados capazes de ficar seco, né, o Filipão? Vai dar bastante transtorno aí. O que eu posso falar é o seguinte: atentem as terras no Nordeste, vão valer muito. Vão valer muito. Aliás, o Brasil é um país muito estratégico, porque o mapa real não é como a gente conhece. A América do Sul ela é totalmente separada, vamos dizer, dos outros continentes. E ela é relativamente protegida face a essas mudanças todas, tá? Tanto é que os nossos parceiros, nossos amigos, chamam aqui das terras de baixo, assim que eles chamam essa região da América do Sul. E é uma região muito privilegiada, né? Os controladores aí, seus laranjas, sabem muito bem do que está acontecendo, do que vai acontecer, estão loucos para
botar as mãos no Brasil. Pô, o Brasil é um país estratégico para eles, até para garantir a segurança alimentar deles, que os lugares mais viáveis para produção de alimentos vai ser Brasil, Paraguai, a parte da Bolívia, né, de Santa Cruz de la Serra, ali, a parte plana da Bolívia, não é? Norte da Argentina. Ou seja, essa região vai ser assim, fundamental para a produção de alimentos. A produção de alimentos nos outros lugares vai ficar muito comprometida por causa dessa mini era glacial e também por causa dessas mudanças todas climáticas que vão acontecer. Que, olha só, não segue modelos meteorológicos, tá? Não segue modelos climáticos, aí que o pessoal está achando que não, o climatologista está sabendo, eles sabem, né? Sabe não, porque eles não entendem essa transição entre ondas moduladoras, tanto é que perguntamos para os parceiros e falaram, olha, a ciência de vocês não sabe disso daí, tá? Eles não sabem, não entendem, a lógica é outra, até nós estamos aprendendo, eu não posso muito falar, porque a gente também está aprendendo com eles, né? Eles não, como eu falo, eles não dão a informação na boquinha, mastigadinha. Eles vão soltando os tópicos, nos direcionam na pesquisa, mas aquele negócio, a gente é que tem que fazer o trabalho, ir atrás, tentar entender tudo isso daí. Claro, eles nos auxiliando, mas eles querem que a gente faça a pesquisa e aprenda. Aqui caiu tudo para mim, não sei se está chegando, não sei se fui eu que caí. Tá bem ruim, cara, tá caindo toda hora e eu queria interagir um pouco contigo, ou pelo menos entender o que tá falando, mas eu tô perdendo todas as tuas falas, Felipão, mas parece que o pessoal aí tá entendendo bem, né? Para eles tá tudo certo aí. Que pena, cara, que pena. Eu vou ter que reassistir tudo depois, porque as informações são muito importantes, né? Mas aí eu não sei o que tu falou, o que tu não falou já, mas na questão da era glacial ali, por exemplo, né, Felipe, mesmo que tenha um período um pouco mais difícil, nós temos um monte de tecnologias hoje, como tecnologias indoor, que eles chamam, de tu fazer aquaponia, de tu fazer diversas coisas. Então, se o pessoal estiver consciente e se preparar, não precisa ser esse desespero todo. De repente, a gente consegue passar numa boa por isso aí, com essas tecnologias todas que tem para vir por aí também, né, cara? Esse é o intuito também dos parceiros. De novo, muita gente fica com esse conceito abstrato de extraterrestre, fica vendo muito filme de ficção, acha que eles estão aqui, ou são situações assim totalmente absurdas, esdrúxulas, ou então estão aqui para conquistar, dominar, matar. E não é nada disso, é uma relação muito tranquila, muito até natural, eles sempre estiveram aqui, só que infelizmente não é, as oligarquias que comandam não interessam que essa realidade venha, não é à tona, que as pessoas entendam, porque aí o que acontece? As mentiras e as manipulações vão ruir imediatamente, em breve tempo, todas as mentiras vão ser expostas. Então não interessam para eles essa situação. Mas o intuito deles também é esse, repassar tecnologia. Já estão repassando inúmeras tecnologias para a gente, inclusive em vários campos. Até outro dia eu fiz um vídeo mais recente lá no meu canal, 2, 3 dias atrás, eu coloquei sobre o uso da nossa argila BKC em blindagem balística para carro, barateando absurdamente, muito mais efetivo, muito mais coisa. São inúmeras tecnologias para fertilizantes, para ração animal. Olha, um leque gigante. E já vamos soltar tecnologia de geração de energia. Isso aí vai revolucionar o mundo, gente. Coisa impressionante. E, inclusive, vamos ter certas tecnologias para mitigar, não é, essa situação dessa possível mini era glacial. Vamos ter tecnologia para ajudar, auxiliar a passar por esse período complicado, difícil, da melhor maneira possível, não é? Inclusive na produção de alimento, subterrâneo e tal. É totalmente, vamos dizer, são tecnologias impressionantes que vão nos ajudar concretamente a atravessar esse período cíclico de transições que estamos vivendo, né? Pô, maravilhoso. Felipão, eu fui instruído por alguém aqui nos comentários a tirar a câmera e deixar só o áudio, que possivelmente melhoraria. E, de fato, melhorou. Então, vamos levando assim, pelo menos para nós poder levar uma conversa. O que eu fico muito feliz, assim, de repente, Felipe, é saber que com a tecnologia que nós já temos de indoor, eu fiz diversos experimentos com aquaponia e coisa e tal, e, pô, cara, já daria para levar de boa com o que se tem, se as pessoas estivessem conscientes e se organizassem para correr atrás, né? Ou seja,
se vier tecnologia, a gente passa mais fácil ainda. Então, se nós fosse ver, não teria motivo para se preocupar, para desespero, para desesperança. A gente poderia botar o foco no positivo, desde que as pessoas estivessem conscientes. Mas o problema é o seguinte, mesmo com o pessoal consciente, a gente tem que entender o seguinte, para mim que é uma situação fundamental para a compreensão de todos nós. Infelizmente, nós somos, vamos dizer, liderados por uma quadrilha de psicopatas, gente. A diferença é essa. Isso aí é que tem que cair. A ficha tem que cair nesse sentido. As nossas lideranças, as lideranças mundiais, são todos laranjas desses controladores que são essa raça Anunnaki aí que a gente já falou em outras ocasiões. Esse pessoal aqui é que está tocando o barco, eles não estão nem aí para a população. Tecnologia nós temos até para passar muito bem. Gente, na Europa, eu já morei lá 15 anos, peguei inverno lá com menos 25, menos 20, mas você com uma certa estrutura, você consegue mais ou menos passar sim. Agora, o problema é o seguinte, eles estão se lixando para a população. Eles não estão nem aí para a população. Essa é que é a diferença. Não adianta a população estar consciente, não é? Mas ser controlada e governada por uma classe, uma oligarquia que está virada de costas para ela, não é? A diferença é essa, eles não estão nem aí. A gente está vendo isso acontecer agora. Vocês não estão vendo acontecer isso? Com essa situação do bicho? Você tem uma oligarquia aí que pinta e borda, faz o que quer, não usa máscarazinha. A gente não sabe o que eles estão botando no corpo deles de verdade, não é? A gente não pode falar a coisa, porque senão censuram, não é? A live, mas a gente não sabe, eles estão aí. Vocês não viram ontem, eu acho que anteontem, o prêmio Emmy nos Estados Unidos, o Oscar da TV americana, ninguém de máscara, aquele monte de gente aglomerada, se abraçando. Isso aí causou uma revolta na população americana incrível, falando, mas peraí, meu filho tem que ficar mascarado dentro da escola, agora esse pessoal está aí sem máscara e o caramba, o nego está começando a se tocar que essa oligarquia e seus papagaios e seus lacaios, não é, que ajudam a manter essa matrix intacta, não é? Essa classe artística nossa toda cooptada, né? Toda ela cooptada por essas forças globalistas, justamente para serem os meninos de propaganda dos interesses, não é? Das oligarquias. Eles são garotos de propaganda. Eles têm seus benefícios, e a população está começando a entender isso, está começando a se tocar. Agora, imagina, numa situação de transição que a gente está passando, que vai começar a acelerar, né? As mudanças geofísicas vão começar a acelerar, né? O que acontece? Você tem uma oligarquia dessa aí que não está nem aí para a população, você acha que vai acontecer o quê? Estão se lixando. Tanto é que essa política deles hoje é justamente do quê? De redução de população, que eles sabem o que está vindo por aí. Eles sabem, eles querem menos gente. Isso está óbvio. Olha, os grandes médicos, os grandes cientistas, estão começando a sacar. Gente, isso daí é muito esquisito. Isso aí está parecendo um projeto de redução de população. Está muito estranho tudo isso que a gente está vivendo. Isso aí... Médicos de nível mundial, pesquisadores, prêmios Nobel, estão todos falando e levantando essa bola. É porque somos censurados sistematicamente. Robert Malone. Não pode falar. Robert Malone, o inventor do mRNA, da tecnologia que está na mordida aí de Pfizer e Moderna. Pô, o cara está gritando aí todo dia. Eu sigo ele no Twitter, é impressionante o que ele fala. É chocante. Ele chegou nessa conclusão, pô, o negócio aí estão querendo tesourar o pessoal. Mas está óbvio isso. E essa censura toda, não pode contestar nada, não pode perguntar nada, não pode falar nada. Tudo é fake, fake, fake. Quem tem razão são os verificadores de fatos, que a gente não sabe quem que é. É um bando de Zé Mané que saber técnica esse pessoal tem, mais do que prêmio Nobel, do que médico de coisa muito. A gente está vivendo um tempo louco. Não querem que a troca de informação, não querem debate, não querem nada, censura a rodo, a tapete, aqui no Brasil, prendendo aí jornalista. Ou seja, olha o mundo que a gente está vivendo, gente. Tem que acordar, olha o que esse pessoal está fazendo. Eles não estão nem aí para a população, estão se lixando. A gente tem que entender isso. Infelizmente, todas essas instituições aí, não é, que aparentemente tem essa grande, vamos dizer, essa excelente, essa boa intenção, não é? ONU, Greenpeace,
World Wildlife Fund, aquele fundo de proteção ambiental, né, de animais, Human Rights Watch, esse pessoal, Amnesty International, várias agências da ONU aí, Unicef, Unesco, poxa, Organização Mundial de Saúde, esse povo está aí para proteger, para defender uma agenda globalista. Eles estão para isso, gente. E o povo que se lixe. E eles vão vir com belas palavras, com campanhas aparentemente maravilhosas. Olha que coisa linda, olha que bonito, bem limpinho, né? Esteticamente bonitinho, sabe? Com aparente, não é? Boa intenção, mas não é. Isso é tudo uma narrativa criada para enganar a população e eles enfiarem goela dentro essa agenda globalista. Reduzir bastante o povo para que eles consigam atravessar por esse momento cíclico que a gente está vivendo, de uma maneira menos conturbada. Porque você tem um país com 200 milhões de pessoas, com essas confusões todas acontecendo, olha a loucura que é para ser administrado. Eles não querem isso, estão se lixando. Eles estão pouco se lixando para a vida humana. A real é essa. Nunca se lixaram, só olhar na história. Era exatamente isso que eu te dizer, Filipão. Se nós formos estudar lá o livro dos Anunnakis, né, daí menciona lá uma conversa entre o Enki e o Marduk, que, sabendo dessas ondas moduladoras que atingem o planeta, eles sabiam que iam rolar o que a gente conhece como o episódio do dilúvio. E aí foi onde eles decidiram não ajudar a galera, né? Os Anunnakis do Zacarias Sitchin. Não, peraí. A situação do dilúvio de Noé foi causada por eles, não foi onda moduladora. Foram eles que causaram isso. Eles é que causaram aquilo. Olha só, mais uma informação. Quando a gente vai ler o livro do Zacarias Sitchin, por isso que teve dois caras que disseram que ele fez muita novela em cima da verdadeira história que ele, né? É muito importante estudar o Zacarias Sitchin. Esse cara era um laranjinha do GO, ele era um peãozinho do GO. Basta ver o escritório dele onde era. O escritório dele era no Rockefeller Center, em Nova York. Porra, o cara é um escritor, um professor, um linguista, vai ter um escritório no lugar mais caro, dos mais caros lá. Porra, ele estava com as costas quentes, né? O pessoal do GO, como a gente chama, né? Do governo oculto, dessa oligarquia transversal mundial que dá as cartas, né? Ele tinha eles por trás, ele teve permissão para falar muita coisa. Eu o conheci pessoalmente em 1989, num congresso na Alemanha, num congresso de ufologia na Alemanha. Estava acompanhando Dona Irene Granck, que era uma grande ufóloga brasileira, que eu já conhecia desde guria, desde criança, e a gente estava lá e ela era muito amiga do Zacarias Sitchin de anos. E aí eu estava junto com ela e ouvi, não é, conversas muito interessantes e tal. O cara foi, vamos dizer, permitiram a ele ter acesso a determinadas tábuas e tal, mas não deixaram ele catalogar, documentar, não deixaram, claro. E falaram, conta a história aí mais ou menos. Porque eles sempre gostam de falar o que fazem, eles têm essa coisa, a gente nunca entendeu, inclusive os nossos parceiros dos 49 Atos cansaram de falar isso pra gente. Eles contam tudo, eles adoram contar o que vão fazer. Eles sempre estão falando, tanto é que a gente vê inúmeros documentos, por exemplo, muita gente vem falando de um documento da Fundação Rockefeller de 10 anos atrás, que falava, né, de um estudo para uma possível pandemia. Mas está tudo lá, gente, o que está acontecendo. Eles gostam de falar, de alardear as coisas, né? Então, o Zacarias era assim. Agora, lê os livros dele. Eu li todos, muito interessante, serve de conhecimento base até para você, quando está nas conversações com os parceiros, com os nossos parceiros das 49 Raças, a gente consegue entender, contextualizar, fazer perguntas, a gente tem material para, vamos dizer, para tentar entender melhor o que é. Eles são um pouco, vamos dizer, cuidadosos com isso daí, e como é que chama? Com esses assuntos que eles falam, tudo tem o seu momento. Então eles vêm repassando o basicão dessa situação dos Anunnakis, né? Então, existem certas coisas que a gente já está sabendo, já entende mais ou menos o que é, o que não é. Essa parte do dilúvio de Noé foi causado por eles, por causa do Enki, que, junto das 49 raças, fabricou a raça adâmica com tecnologia das 49 raças. Isso aí o pessoal não gostou. Do outro lado, o Enlil e outra banda, porque essa raça adâmica estava desenvolvendo muito rápido, muito acelerado e tal. Podia ser uma ameaça para eles. Aí eles
não é, causaram esse dilúvio. Tanto é que a base Anunnaki era, na época, na região do Polo Norte. A base Anunnaki era lá, e agora é Antártica. Eles já mudaram a base deles. Então, é mais ou menos assim, não é? Então, não foi devido a ondas moduladoras, não foi. Perfeito, perfeito, beleza. Agora, um abraço pro Fake Flip aqui, cara, e ele deixou uma força para nós aqui. Valeu, Fake Flip. Conversei esses dias a respeito de uma fonte, fomos pegar água, ele também pega água fora, assim, aonde ele mora lá em Londres, e daí eu mostrei a fonte que nós pegamos água aqui em Gramado também, nós não bebemos água com cloro. O Fake Flip, Felipe, talvez, não sei se tu conhece ele é o cara que ele desafiou aqui no Rio Grande do Sul, um cara aqui da universidade que fez uma tese, que é o Fernando Lang, né? E o Fernando Lang, ele diz que o negócio dele é destruir terraplanista. E o Fake Flip levantou uma questão de uma onda que tá dando um rebuliço monstro aí, cara, nessa história toda. Então é bem interessante, né? Ou seja, as pessoas de ramos diferentes, ele é um surfista, começou a observar onda, estudar onda, mas eu particularmente acho ele um gênio também, porque eu não entendo nada do que ele coloca lá. Mas parece que a questão que ele levantou da onda, provando que a Terra é plana, né? O pessoal não está conseguindo refutar o argumento. Então, é a galera aí abrindo os olhos e gritando para o mundo, Filipão. Plana nas águas e convexa nos continentes, né? Plana nas águas só. Mas isso aí é assim, eu acho engraçado que esse pessoal começa, eu vou refutar, vou desbancar, aí vem com os argumentos tão bobos, porque hoje já tem tanta gente fazendo experimentos científicos, provando que não existe curvatura. Não existe curvatura, não existe globo, acabou. Eu já até comentei, acho, com vocês, do engenheiro da Northrop, que é uma puta multinacional americana que fabrica esses caças militares e tal. Eu tive conversa com ele, tive um contato com ele e tal, ele mora em Los Angeles, e ele fez filmagens com uma câmera infravermelha que, matou, não tem curvatura, acabou. Ele fez filmagens, fez fotografias, fez medições, mostrando que não existe curvatura, acabou. Vocês têm que entender o seguinte, nós fizemos 7 experimentos no documentário da Terra Convexa, mas vocês têm que entender o seguinte, um só já mata. Um só já derruba. Acabou, não tem curvatura, encerrou. É aquele negócio. Isso aí é tudo sistema de crença. O pessoal acredita, tem fé na NASA, tem fé na nossa pseudociência, na nossa pseudoastronomia, né? Que é tudo de verdade, não tem nada ali. São todas, vamos dizer, explicações que batem no modelo da Matrix, no modelo fake que eles construíram. Aí bate tudo. Claro, porque a ciência, entre aspas, nossa, foi feita também, fabricada, isso é meio complicado, mas foi meio fabricado para justamente, como é que chama? Justificar e corroborar a Matrix, o modelo fake. Mas que não tem nada a ver com o mundo real. Já dizia o Nikola Tesla, 100 anos atrás, ele já falava, os cientistas aí com as suas equações maravilhosas construíram um mundo que não tem nada a ver com o mundo real lá de fora. Então, assim, não tem muito o que fazer. Hoje em dia, com os gadgets que a gente tem, com os equipamentos a baixo custo, você consegue fazer filmagens impressionantes, né? Constatar situações impensáveis alguns anos atrás. Essa com as câmeras de filmagem infravermelhos não tem como, porque a câmera infravermelho, ela tira todo o ruído atmosférico, né? Poluição, fog, não sei o quê, então você consegue filmar em grandes distâncias. E ele começou a filmar montanhas, morros que deveriam estar atrás da curvatura. Era para ver só uma pontinha. E ele conseguia filmar e fotografar a montanha inteira. Então fala, cadê a curvatura? Não tem. O cara, engenheiro aeronáutico, sabe muito bem o que está fazendo. A primeira olhada que ele deu, ele já falou, opa, não era para mim estar vendo isso. O que é isso? Cadê a curvatura? E acabou, desmontou. É muito simples isso daí. Agora vocês têm que entender o seguinte. Vai ser uma situação, vai ser uma coisa muito difícil derrubar, não é? Romper de vez a Matrix, principalmente nesse quesito, não é? Do real formato da Terra. Por quê?
Porque isso é o pilar, gente, de tudo. Quando isso cair, as pessoas vão se tocar que foram sistematicamente enganadas, gente. Sistematicamente enganadas por séculos, gente. Olha, é impressionante. Isso aí vai dar uma revolta no povo louca. Isso causou a mim, porque a primeira vez que os parceiros chegaram para a gente e falaram: vocês vão fazer o documentário, a Terra não é um globo, ela é plana nas águas e conversa. A gente pensou que fosse pegadinha, na frente de um cara que não é daqui. Como é que é? Vocês estão de sacanagem com a gente? Não, vocês vão fazer os experimentos e tal. Eu não estava levando fé, ouvindo da boca de um cara que não é daqui, que eu já tinha, interação com o cara, conversa, sentei do lado dele, o caramba. Gente, assim, eu fiquei chocado. Eu falei, não, isso é pegadinha, não é possível. Olha o nível de doutrinação nossa, hein? E quando a gente foi fazer os experimentos, poxa, eu fiquei tão chocado que eu fiquei meses sem chão. Eu perdi o chão. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se eles nos enganam nesse nível boçal, absurdo, imagina nas outras coisas. É uma coisa que mexe muito com a gente. Sabe, Filipão, que muitas vezes, tanto em relação ao assunto dos amigos de fora, né, e quanto à questão do formato da Terra, eu sempre saía da discussão com a mesma pergunta. Cara, mas independente de se eles existem ou não, ou independente de se o formato é A, B ou C, por que nos mentem? Por que não nos escolhem? Né, ou melhor, o que está por trás de tudo isso? O porquê dessa mentira? E aí é onde cai, né? É a Matrix. Pois é. Eu já perguntei para eles. Uma vez eu virei para um deles e perguntei: por que o globo? Que diferença faz? Se é quadrado, se é redondo, se é globo, se é, sei lá, seja lá a forma. Aí ele falou: o globo é uma prisão mental. Só respondeu isso. Já está respondido. Eles nos desconectaram completamente de tudo, gente. De tudo. Nós somos totalmente prisioneiros de um mundo fake, fabricado, criado, não é? Essa imagem do globo, isso aí é uma prisão mesmo. Eles confeccionaram tudo, não é? Para nos desconectar. Desconectados, nós perdemos a força, perdemos vamos dizer, a interação com os fluxos todos naturais que iam manter o quê? Nossa atividade cerebral alta e tal. Isso iria nos dar clareza mental para poder entender, para poder sacar muitas coisas. Mudar o calendário, né? Calendário gregoriano, isso aí também para nos desconectar dos fluxos temporais, né? Dos ciclos naturais, que são importantíssimos, né? Importantíssimos. Foi justamente um mundo todo criado artificialmente, com a sua ciência, com a sua historinha para boi dormir, com tudo que a gente aprende. Nossas escolas, nossas universidades, não estão lá para nos ensinar nada, estão lá para nos doutrinar dentro desse modelo, gente. Vocês acham que eles querem o quê? Uma população de pensadores livres, independentes, não é? Com a nossa capacidade mental toda forte, com a aceleração, não é, da nossa atividade mental, tal. Para quê? Para que a população sacasse os jogos sórdidos dessas oligarquias? É claro que não. Eles nos querem idiotas, imbecilizados. Sistema educacional pífio no mundo inteiro, está acontecendo uma baixa do nível, uma doutrinação ferrenha, essa alimentação química que está, não é, afetando regiões do nosso cérebro que tem a ver com o pensamento crítico, nos fazendo mais dóceis, mais, não é, vamos dizer, mais fáceis de sermos indoutrinados e tal. O lixo da televisão nossa, que é um instrumento também de doutrinação, não é? Para nos programar, não chama programa de televisão? Então, gente, é tudo uma coisa feita para dominar. Como que você vai dominar milhares, bilhões de pessoas, meia dúzia? Só assim, gente. Você colocar numa prisão invisível, que ninguém sabe, né? Que está numa prisão, ninguém desconfia. Pois é, e depois as pessoas não conseguem entender por que o Wernher von Braun foi buscar justamente o Walt Disney, que era o mestre do entretenimento, para investir no projeto do Homem à Lua. E aí fica difícil, não.
Olha, são tantas evidências, gente, são tantas evidências que a NASA mente deslavadamente. Tantas evidências, até, olha, muitos anos atrás, os parceiros tinham dito que a NASA foi criada para esconder o real formato da Terra, justamente para ser uma agência publicitária, né, uma agência de fake news do real formato da Terra. É ridículo, até se vocês procurarem na internet, tem vídeo meu no meu canal, onde eu coloco vídeos de até cientistas da NASA falando que eles estão tentando estudar uma maneira de passar o cinturão de Van Allen, que a radiação é muito forte, mata tudo que está vivo, não temos ainda essa tecnologia. Ah, então, lá atrás, nos anos 60, tinha, né? Ou seja, eles são tão idiotas, eles estão tão arrogantes, seguros de que a população, como carneirinhos, vai abaixar a cabeça e vai falar amém ao que eles falam, que eles soltam qualquer besterol, aí o povo, ei, maravilha! Sabe, é surreal, gente, é um negócio atroz. Essa mentirada vai ruir, rápido. Eles vão ficar perdidos, essa ciência nossa, tentando entender o que está acontecendo, porque agora, da agora em diante, vão acontecer essas anomalias sísmicas, vulcânicas e climatológicas, em vários lugares que eles não vão saber como explicar. Então eles vão começar a ficar de calça curta cada vez mais. E, gente, é questão de tempo, é como eu gosto de falar. O tempo está do nosso lado, né? E contra eles, porque mentira tem perna curta, não dá mais para segurar. É isso que vai acontecer. Por favor, moro no litoral. Tenho que me preocupar com a invasão do mar como uma consequência das mudanças climáticas? Ouvi dizer que as cidades litorâneas vão desaparecer. Procede essa informação? Eu acho que o Felipão... Se tu já falou, Felipão, eu vou pedir para ela assistir na íntegra depois. Agora, caso tu não falou sobre isso, porque eu perdi o pedaço, se tu quiser falar... Rapidinho. Assim, temos que ficar alerta, sim. O pessoal que mora nas cidades litorâneas, não existe perigo agora, com essa situação desse vulcão, isso aí, não tem esse perigo iminente, não. Não tem. Mas, para um futuro próximo, existe sim o perigo por causa do possível colapso da falha dos Açores. Isso sim pode dar problema. E também o seguinte, essas mudanças climáticas todas que vão acontecer também vai causar vamos dizer, eu tenho que ter cuidado com as palavras para não passar a ideia errada. Vamos dizer assim, pessoal que mora no litoral tem que ter cuidado sim, mas também depende da cidade, tá? Por exemplo, Recife é uma cidade muito exposta, né? Complicado. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, gente, vocês têm que entender o seguinte, um tsunami de 30 metros de altura. Gente, você não precisa de um tsunami de 30 metros de altura para causar um estrago. Se vem um tsunami de 1 metro, se você mora no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza, e você tem água nas canelas, vamos dizer, se acontece uma subida, entre aspas, da maré aí, repentina, se ela sobe, a maré sobe, de um jeito que você fica com a cidade, não é? Com a água nas canelas, isso aí já vai causar um transtorno, uma confusão tão grande, que já é um problema em si. Não precisa de vir uma onda hollywoodiana de sei lá quantos metros de altura e arrebentar tudo. Não precisa disso. Um pouquinho, olha, 30 centímetros de água que sobe e invade, você com água nas canelas já causa um transtorno brutal em logística, as garagens subterrâneas, você se movimentar, já é uma confusão total, fora o pânico que pode causar. Então tem que ficar esperto, sim. Não precisa ficar com medo, você tem que ser sábio, você tem que ser astuto, você tem que se preparar, pensar, acompanhar, não acreditar em Globo Lixo, etc., em agências governamentais. Esse povo está aí para mentir e nos enganar. Você tem que ficar astuto, esperto, vendo o que está acontecendo, cruzando as informações. Tem muita informação interessante, tem muita gente já chegando nesse entendimento, mas assim, não é eminente, mas está chegando. Um cenário desse pode acontecer. E aquele negócio, é melhor estar preparado, né? Do que se pega... E que nem tu falou antes, né, Felipão? Se nós temos uma rocha ou alguma coisa assim, meio querendo já cair,
a gente supõe que cada terremoto, cada abalo sismo que dê, que menos que seja, ele vai fragilizando essa situação, cara. E chega num momento que terremotinho atrás de terremotinho, alguma hora pode dar uma confusão um pouco maior, né, cara? Bem, a previsão dos parceiros não são de terremotinhos, são terremotos brutais, tá? Terremoto de 9 graus na escala Richter, 9,5, até mais fortes, ao longo dessa cadeia, não é? Submarina, a dorsal mesoatlântica. Mas não só, hein? A gente tem aqui nos Andes, do lado do Chile, do Peru, essa região também vai chacoalhar pra caramba, ou seja, não é só ali. Vamos ter terremotos brutais aí chegando. Tá, e os riscos que nós temos aqui no Brasil, então, Felipe, é mais de tsunami pelos terremotos que acontecem em outra parte e pode atingir o tsunami. Ou a gente corre risco do terremoto em terra brasileira mesmo, cara. Sim, senhor. Tanto é que terremotos nos Andes, terremotos fortes na região do Peru, ali, do Chile, pode afetar até São Paulo, gente. Pode afetar São Paulo. São Paulo é meio complicado, hein? Agora, aqui no Centro-Oeste, nós estamos numa bacia, vamos dizer, sedimentar, né, que se chacoalha, a gente está numa areia, vamos dizer, não afeta tanto, por incrível que pareça. Funciona como se fosse um amortecedor natural. Exatamente, mais ou menos, é isso aí. A grosso modo. Mas assim, a coisa vai ser complicada, hein? Não agora, mas vai ser... A gente já entrou nessa fase de mudanças geofísicas e só vai piorar. Infelizmente. Mas tem luz no final do túnel, hein, gente? A coisa é só momentâneo, é uma transição cíclica. Isso aí já aconteceu um cacetão de vezes. Então... E é para isso que nós estamos aqui, né? Para preparar as pessoas para que elas possam passar por isso da melhor forma possível. Só isso, não é para apavorar, não é? Justamente, quem é que vai ficar ruim para quem? Para quem foi pego de surpresa. Então, se as pessoas se alertarem, ficarem atentas, se prepararem, né? Então, a gente diminui o prejuízo, né, cara? O objetivo é esse, diminuir o prejuízo, só isso. Então, o Filipão aqui, ó, quero agradecer a todos aí, pessoal. Espero que as respostas do Felipe tenham sido, para este momento, assim, acalmar o coraçãozinho dos mais preocupados. Conforme eles vão tendo notícia, eles vão trazendo aqui para a gente, né? A gente vai mantendo esse contato. A gente agradece muito a eles por isso. Então, Filipão, assim, ó, considerações finais, cara, e eu sei que tu tá muito ocupado aí, valeu por essa horinha que tu nos prestou. Pode te despedir da galera e consideração final para ti aí, irmão. As considerações finais são essas. Pessoal, vamos ficar espertos, né? Vamos buscar conhecimento, vamos procurar saber o que está acontecendo, né? Confiar em instituições, autoridades, né? É uma coisa meio complicada. A gente já está vendo que eles não estão aí para nos proteger, né? Para facilitar a nossa vida, eles estão aí para nos controlar e colocar o interesse deles acima de tudo. Essa agenda globalista está avançando absurdamente em todo o mundo, é impressionante. Se vocês notarem, ela é a mesma agenda no mundo inteiro. Todos os governantes, todos seguindo a cartilhazinha. Só tem um no mundo que está se opondo a essa agenda globalista, e é o nosso caro presidente Bolsonaro. Isso aí não tem nada a ver com política, gente, isso aí é um fato, tá? É um fato. O pessoal aqui fica aí neurastênico, xingando, gritando, chamando ele de vários nomes. Vocês deviam estar agradecendo, pessoal, porque ele está tentando nos proteger dessa agenda globalista criminosa. Isso é fato, é só olhar. Tanto é que amanhã ele vai discursar na ONU, o único que não foi mordido, o único. O resto, todos eles ali, ó, seguindo a cartilhazinha globalista. Vamos buscar conhecimento, planeta, o sistema Terra vai começar a chacoalhar bastante, hein? Vai chacoalhar muito. Vamos ver muitas mudanças geofísicas aí. Hora de se preparar, de tomar pé, acordar para a realidade, porque, pessoal, se ficar dentro da Matrix, vai ser complicado. Muito obrigado. Obrigado aí, Luciano, pelo convite.